Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 2 de fevereiro. Está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos e confira os destaques desta edição. Vereadores realizam nesta terça-feira primeira sessão ordinária do ano. Lei criada pela Câmara eterniza a memória do maestro Sérgio Vaz na cidade. Institui música criada por ele como canção oficial do aniversário de São José dos Campos. Estamos em época de volta às aulas. Pedagoga dá dicas de como preparar os filhos para a rotina de estudo depois das férias. E ainda sobre educação, aluna de São José dos Campos recebe nota máxima na redação do Enem. Seja muito bem-vindo. O Diário Legislativo está no ar. Hoje, terça-feira, é dia de sessão ordinária aqui na Câmara de São José, a primeira sessão do ano. E durante a sessão, os vereadores vão apreciar uma série de documentos, como indicações, requerimentos, moções. E para marcar a volta do trabalho no Legislativo, nós do Diário vamos apresentar um balanço dos documentos que fizeram parte da pauta das sessões de terça do ano passado. Acompanhe. No ano passado, os vereadores realizaram 77 sessões ordinárias, divididas em 2 dias da semana, terça e quinta-feira. Se considerarmos a pauta das sessões de terça-feira, em 2015, os vereadores apreciaram cerca de 11 mil documentos, entre requerimentos, indicações, moções e diversos. Desses 11 mil documentos apreciados, mais de 6.500 foram indicações, pedidos feitos pela própria população aos vereadores, para a realização de algum serviço de interesse público na cidade. A maior parte dos pedidos foram para a realização de podas de árvores, com mais de 600 encaminhamentos. Em segundo lugar, ficou a solicitação para a limpeza e manutenção de espaços públicos, somando um total de 564 pedidos. Serviços relacionados à iluminação pública alcançaram o terceiro lugar, com 219 pedidos. Logo em seguida, com 217 solicitações, estão pedidos ligados à Operação Tapa Buraco em São José. O alto número de indicações tem um lado bom, é reflexo do trabalho conjunto entre a população e os vereadores da Câmara, mas esses números também revelam um ponto negativo. Indicam que os moradores de São José convivem com problemas de infraestrutura na cidade, como lixo nas ruas, falta de manutenção pública, problemas de iluminação, entre outros. Cada uma das indicações que compõem a pauta da sessão ordinária de terça-feira é encaminhada à Prefeitura para que o poder público tome a providência necessária. E além das solicitações, a pauta de terça é composta por outros documentos, como requerimentos, moções e diversos. Diferentes das indicações, os requerimentos solicitam informações à Prefeitura sobre determinado assunto, como a realização de ronda da Polícia Militar em algum bairro ou dados sobre órgãos públicos. As moções são manifestações de apoio, pesar, protesto ou repúdio a algum acontecimento de relevância para a sociedade. Já os diversos são documentos encaminhados à Câmara, como boletins do município, relatório de atividades, entre outros. Você confere a transmissão ao vivo de todas as sessões ordinárias da Câmara de São José a partir das 5h30 da tarde, às terças e quintas-feiras, na TV Câmara. Na semana passada, São José dos Campos perdeu um de seus grandes nomes da música, o maestro Sérgio Vaz. Um legado deixado pelo maestro foi a canção Minha Cidade, música que homenageia São José, e a canção está imortalizada. Um projeto de lei aqui da Câmara instituiu a composição do maestro como músico oficial do aniversário da cidade. Acompanhe. Uma lei municipal instituiu a música Minha Cidade, do maestro Sérgio Vaz, como canção oficial de aniversário de São José dos Campos. O projeto de lei de autoria do vereador Dilermando Dié foi aprovado em 2008. O maestro Sérgio Vaz, falecido no final de janeiro aos 87 anos, também foi o primeiro a receber a medalha Cassiano Ricardo em 1974. A honraria é oferecida a joseenses que divulgam o nome da cidade. Sérgio foi líder de bandas como os Biriba Boys. Juntos, eles tocaram em mais de 4.000 bailes em centenas de cidades pelo Brasil. O grupo alcançou o auge do sucesso entre as décadas de 50 e 60. A música, tema do aniversário da cidade, foi interpretada pela cantora Ana Morena. É uma música do maestro Sérgio Vaz, aqui de São José, que tem uma grande história na música joseense. E em 98 ele me convidou para cantar essa música.
que foi considerada o hino, não o hino da cidade, mas uma canção de amor a São José. Chama Minha Cidade. Minha cidade, como tantas que já vi, tem crianças nas calçadas, gente humilde nos jardins. E fica aqui nosso agradecimento por todo o trabalho realizado pelo maestro aqui na cidade. E agora a gente vai falar de educação. Para muitos alunos, a redação é um bicho de 7 cabeças, mas uma estudante de São José mostrou que escrever não é uma tarefa tão difícil assim. Ela conquistou a nota máxima na redação do Enem no ano passado e o destaque rendeu a ela uma homenagem da Câmara. A estudante Marina Morim, de São José dos Campos, foi destaque na pontuação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A jovem faz parte de um seleto grupo de 104 estudantes que atingiu a nota máxima nas redações do Enem em todo o país. Por seu esforço e dedicação, a estudante do Colégio Poliedro foi homenageada pela Câmara Municipal. Durante a cerimônia realizada na escola, o presidente Shakespeare Carvalho falou da importância da valorização do estudo. E que possa servir de exemplo e incentivo para as outras crianças e jovens da nossa cidade que com muito esforço lutam para que possam ter aí o êxito nos vestibulares. Marina quer ser uma médica, uma futura médica da cidade de São José dos Campos, é uma joseense se esforçando. A preocupação da Câmara é isso, que a gente possa estar atento a essas mentes brilhantes que surgem na cidade de São José dos Campos. Para os pais e professores, além da dedicação do aluno, o apoio da família e o trabalho em conjunto com a escola são fundamentais para o sucesso do aluno. Eu acredito que primeiro os pais precisam observar como é que está a rotina do aluno, né? O aluno está dormindo direito, o aluno está se alimentando direito, como é que estão ali as emoções dele. Eu acho que o papel da família é muito desse lado do cuidador, porque a parte do conhecimento técnico vai ficar mesmo para o papel da escola que vai orientar. Na verdade é fundamental, né? Os pais participam, eu e meu marido e minha outra filha, nós não viajamos, nós não tivemos feriado, carnaval, todos os dias Marina estudava de segunda a segunda. Ela é muito aplicada, a escola também, né, dá bastante bagagem, dá bastante conhecimento. A jovem, que mantém uma rotina disciplinada de estudos, contou como conseguiu alcançar o bom resultado. Quase 6 milhões de candidatos fizeram as provas. É sempre importante ler, prestar atenção às aulas de redação, porque o professor ele ensina a estrutura, ensina uma melhor maneira de colocar os seus argumentos dentro da redação e também ficar atento ao mundo que está acontecendo, porque o que está acontecendo por fora pode virar tema de redação e é sempre muito importante você ter uma noção do que está por aí para poder usar dentro da sua redação. Às vezes um dado, uma música, um filme. Marina não se intimidou com o tema, que em 2015 tratou da violência contra as mulheres. Eu usei o fato de que é um tema recorrente na sociedade. As pessoas sempre ouvem falar, todo dia na mídia tem um caso de uma mulher que sofreu abuso físico ou psicológico de companheiros ou de outras pessoas. Essa violência ela não é de hoje, ela é muito antiga e a sociedade precisa dar um jeito de acabar com isso. A jovem estudante que sonha em ser médica está na lista de espera para uma vaga na Faculdade Federal do Rio Grande do Sul. E no próximo bloco a gente continua a falar de educação. Pedagoga dá dicas de como preparar o filho para a rotina de aula depois desses meses de férias. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Depois de uma longa rotina de descanso nas férias, os alunos precisam retomar os estudos com o começo das aulas. Para alguns, esse é um período de adaptação, já que pode ser difícil se acostumar a seguir os horários e até mesmo acordar cedo. Então é bom os pais ficarem de olho para ajudar os filhos nesse retorno à escola. E também para ajudar nessa adaptação, a repórter Vivian Scatolin conversou com uma pedagoga e traz para a gente algumas dicas. Muito boa tarde, Vivian. As férias escolares de verão acabaram e a volta à rotina pode ser complicada. Sobre essa adaptação, eu converso com a pedagoga Selma Lemes, que é coordenadora de um colégio particular aqui da cidade. Selma, obrigado pela presença. Como é que a gente faz para adaptar as crianças a essa volta à rotina pós-férias? Eu agradeço, o convite. E com certeza essa volta às aulas, nós trabalhamos bastante com os pais, primeiramente, para
porque tem esse retorno bem assim tranquilo com as crianças, né? Então nós damos algumas dicas aos pais para que eles primeiramente venham ao colégio com as crianças, para que eles reconheçam esse ambiente que eles vão frequentar, né? Que eles comecem uma rotina de horários já com as crianças que eles vão frequentar, né? Então que eles possam já ir se habituando para que não seja um impacto, né? O primeiro dia de aula tudo muda, né? Então para que eles tenham mais tranquilidade nesse retorno no primeiro dia. E quando a criança chora, diz que não quer ir para a escola, o que os pais devem fazer? Devem insistir? Olha, nós orientamos os pais que é importante que ele leve para o colégio. Tá? É importante que ele leve a criança, que ele tenha disponibilidade para permanecer no colégio nesse período de adaptação com as crianças, tá? E que nós vamos desenvolver um trabalho onde eles possam, assim, começar a criar um vínculo afetivo com os profissionais que estão lá, com as professoras, com os coordenadores e toda a equipe, tá? Que vai cercar essa criança. E aí nós vamos observar, né? Como que vai ficar esse choro, se é só o momento do distanciamento, tá? Ou se essa criança está sofrendo realmente, né, com essa adaptação. E aí nós vamos desenvolver um trabalho para que, de afetividade mesmo, para que ela fique, né, para que ela brinque com as demais crianças, envolver em atividades coletivas, até que a gente consiga adaptar, tá? No caso das crianças menores, muitas vezes é um medo da separação da mãe, né? Não quer ficar longe, é a primeira vez se está indo para a escola. Isso, as crianças da educação infantil, nós temos um cuidado maior, né? Porque muitas, é o primeiro momento, né, que vai se distanciar do ambiente familiar para estar num ambiente escolar. Porém, se o pai transmitir, né, os pais transmitirem essa segurança, essa confiança que eles têm no colégio, tá, com certeza a criança também vai se sentir segura. E quanto tempo a gente pode esperar para dizer, olha, realmente não se adaptou, tem que mudar? Nós temos, varia muito de criança para criança, né? Nós tratamos cada criança individualmente. Nós temos um período de adaptação, onde nós observamos durante de 5 a 7 dias essa adaptação das crianças. Porém, tá, esse período pode se estender um pouquinho mais, tá? Onde a gente vai estar dando um feedback para os pais a respeito dessa situação, né? Como que foi essa adaptação, como que as crianças ficaram nesse período, né? Quais as estratégias nós vamos traçar a partir desse momento, né? Para que ela se sinta confortável no ambiente escolar. Então, conversar com a criança e com a equipe, né, os professores, a diretora, né, do colégio, é a melhor forma de fazer essa adaptação de um jeito mais tranquilo. Com certeza. Essa parceria família e escola é essencial. Tá? É essencial para o trabalho escolar e essencial para a família também ter a segurança no colégio que ela fez a opção, né? Então, ela precisa estar em contato direto, né, com a escola, porque só a família terá as informações essenciais para passar para o colégio a respeito do seu filho, né? E a escola precisa dessas informações, porque muitas vezes é o primeiro momento que nós estamos recebendo essa criança, né? Então, é de extrema importância essas informações que os pais também passam para nós. Selma, obrigada pela presença, pelas dicas, e nós ficamos por aqui. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Vivian, e também a Selma pelas dicas. E com calma os alunos vão se acostumando à rotina de aulas. E no próximo bloco tem Giro Esportivo no Diário. Vamos acompanhar a preparação do basquete e do futebol para as partidas das próximas rodadas. É daqui a pouco. E o Diário Legislativo está de volta. Você está procurando emprego aqui em São José? Então confira as vagas disponíveis na cidade e na nossa agenda de serviços. PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para ajudante de bar, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de limpeza, camareiro de hotel, chapista de lanchonete, chefe de serviço de limpeza, corretor de imóveis, garçom,
mecânico, mecânico de empilhadeira, merendeiro e motorista carreteiro. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E nesta terça-feira tem Samba com Cultura aqui em São José dos Campos. Confira na nossa agenda cultural. O roqueiro Paulo Miklos mergulha no universo do samba e cria um show em homenagem ao centenário de Noel Rosa. A apresentação deu vida a um documentário que revela os bastidores do show e retrata a trajetória da história do samba. A exibição do documentário acontece hoje, às 7h30 da noite, na Sala de Leitura Reginaldo Poeta, no Parque Vicentina Aranha. A entrada é gratuita. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail agendatvcâmara.sjc@gmail.com. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para o fim de tarde desta terça e também para essa quarta. Pancadas de chuva com trovoadas são esperadas na tarde desta terça-feira. Ainda assim, o calor está em alta na cidade, máxima de 34 graus, mínima 20. E o calor não deve dar trégua na quarta. A máxima atinge os 33 graus, mínima 19. O sol deve predominar pela manhã, mas a chance de chover durante a tarde é grande, 80%. No Giro Esportivo, nós te deixamos informados sobre os principais destaques do esporte joseense. Hoje o assunto é a preparação do basquete para os próximos jogos do NBB e do futebol para a Série A3 do Paulista. E quem traz todas as informações para a gente é o repórter Daniel Melo. Daniel, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador do Diário Legislativo. O basquete de São José dos Campos volta à quadra na noite de hoje, tentando a regularidade no Novo Basquete Brasil. A equipe venceu no último final de semana o Caxias e tenta a segunda vitória consecutiva no ginásio Felipe Caran, às 8 horas da noite, contra a equipe do Rio Claro. As equipes estão na 10ª colocação e o duelo promete. Isso porque quem perder pode deixar a zona de classificação dos playoffs do Novo Basquete Brasil. No futebol, o São José aposta no apoio do torcedor para a partida de amanhã, quarta-feira, no estádio Martins Pereira, às 8 horas da noite, quando encontra com a equipe do Barueri pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Estão sendo disponibilizados 3.000 ingressos com os valores de R$20 a R$30. E para a gente fechar o nosso boletim esportivo de hoje, a atleta olímpica Júlia Vasconcelos, do Taekwondo, está nos Estados Unidos, onde participa nesta semana do US Open, que vale 20 pontos no ranking mundial da modalidade. Vale lembrar também que no próximo dia 14 de fevereiro, a atleta tem um duelo importante no Rio de Janeiro contra duas atletas da seleção brasileira, que vale vaga para a Olimpíada do Rio, agora em 2016. Vale a nossa torcida pela atleta joseense. Bem, essas são as informações do esporte desta terça-feira. Eu volto amanhã novamente aqui no Diário Legislativo. Até lá! E o Diário Legislativo fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa tarde e até amanhã.